Na aula passada vimos sobre a Revolução de 30 e a Era Vargas. Vimos o que aconteceu com o fim da República das Oligarquias. Foi exatamente na década de 20 que iniciou-se, então, a crise política da República das Oligarquias, da política do café com leite. Piorada, então, em 1930 com as eleições presidenciais, que de um lado Getúlio Vargas representando as oposições da Aliança Liberal e de outro lado Júlio Prestes, representante das oligarquias. Com a vitória de Júlio Prestes, houve então um levante militar que iniciou a Revolução de 30. Observamos como foi a primeira fase da Era Vargas. A primeira fase foi então de 30 até 37, uma fase aí dividida, na verdade, em dois momentos. O momento do governo provisório, de 30 até 34, e um momento do governo constitucional democrático, de 34 até 37. Foi um período bastante democrático na vida brasileira, mas um período bastante turbulento também do ponto de vista político, com uma tentativa comunista da ANL e dos integralistas de tomarem o poder, leva ao fechamento em 37. Estudamos o Estado Novo e seus aspectos políticos e econômicos. Veja que a segunda fase do governo Vargas foi então de 37 a 45, que foi a fase da ditadura do Estado Novo. Politicamente, um governo fechado, mas economicamente, um governo que investiu na produção nacional, num desenvolvimento nacional, ok? E também com muitas questões sociais voltadas aos trabalhadores, como a legislação trabalhista. Uma boa aula. Tudo legal com vocês? Preparadinhos para mais uma aula de história? Bem, hoje vamos trabalhar um tema depois da Segunda Guerra Mundial. Do que se trata? O nosso tema de hoje é a Guerra Fria e a descolonização afroasiática. O que vem a ser isso? Ora, vamos trabalhar sobre a Guerra Fria depois da Segunda Guerra, pós-45, tá? Depois de 1945 até mais ou menos 1991, que a gente tem o período da Guerra Fria, tá? Vamos estudar isso mais detalhadamente. Vamos também ver o processo de descolonização afroasiática, que vem a ser o quê? Processo de descolonização do continente africano e do continente asiático, tá? Descolonização dos domínios europeus, principalmente, tá? Mas, antes de tudo, vamos deixar uma questão para reflexão. Reflita um pouco. Correlacione a Segunda Guerra Mundial com a Guerra Fria. Ou seja, qual seria a relação entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria? Você saberia nos dizer antes de a gente trabalhar mais detalhadamente? Vamos lá, reflita com a gente. E daí? Chegou a alguma conclusão? Ora, então o que tem a ver a Segunda Guerra Mundial com a Guerra Fria? É isso que a gente vai trabalhar nesta aula, nesse tema. Mas para isso, a gente precisa dar uma olhada no fim da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, aconteceu o quê? A vitória dos aliados sobre os nazifascistas, não é? Bom, então, esse fim da Segunda Guerra Mundial, vão surgir aí o quê? Outras potências, tá? Ora, mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi criado também a ONU, a Organização das Nações Unidas, criada em 1946. Para quê? Ora, a ONU buscava, a criação da ONU foi uma tentativa do quê? De remediar, diminuir os conflitos internacionais que levaram tanto à Primeira Guerra quanto à Segunda Guerra Mundial. Então veja lá, a ONU foi criada em 46 para tentar
mediar esses conflitos. E existe até hoje, não é? Ora, mas será que a ONU hoje consegue realmente mediar os conflitos internacionais atuais? Às vezes não é verdade? Por outro lado, o que mais aconteceu? A criação da ONU e depois disso a gente também tem o quê? Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, tem a ascensão de duas grandes potências, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não foram essas duas grandes potências as vitoriosas da Segunda Guerra Mundial? De um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. Por quê? Porque exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa saiu pela segunda vez arrasada, destruída economicamente, socialmente, politicamente e militarmente. Não é verdade? Pela segunda vez. Ora, nesse momento existe o quê? Um vazio de poder. E nesse vazio de poder é que vão ocupar os espaços, de um lado, os Estados Unidos, de outro lado, a União Soviética. Tá? Bom, vejamos agora, então, o que foi esse conflito entre as duas grandes potências. Nós temos aí, então, a bipolarização. Ora, bipolarização, dois polos, de um lado os Estados Unidos, de outro lado a União Soviética. Ora, essa bipolarização colocou lado frente a frente, quem? O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Tá? Vejamos então no mapa, em nosso mapa, esse bloco socialista e bloco capitalista, como estavam divididos sob a influência dos Estados Unidos. Veja aqui então a Europa Oriental sob os domínios da União Soviética. Toda essa região da Europa Oriental, área de influência soviética do bloco socialista. E a Europa Ocidental, pertencente ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Isso, então, é o que a gente chama de bipolaridade, tá? Dois polos, dois blocos que vão se enfrentar, tanto o bloco capitalista quanto o bloco socialista e as suas áreas de influência sobre o mundo. A capital da Alemanha, Berlim, nessa época da bipolarização, foi dividida entre os dois blocos. Veja lá, entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. A cidade de Berlim foi dividida. A Berlim Oriental ficava, então, nas mãos do bloco socialista da União Soviética. E Berlim Ocidental nas mãos do bloco capitalista, Estados Unidos, Inglaterra e França. Tá certo? Então foi a primeira divisão da capital da Alemanha. A Guerra Fria e os seus conflitos. A primeira coisa a gente trabalhar seria dividir aí a Guerra Fria em três momentos. Didaticamente, os historiadores dividem a Guerra Fria nesses três momentos. Quais são? Seriam aí a Guerra Fria clássica dos anos 40 e 50, a coexistência pacífica nos anos 60 e 70 e a nova Guerra Fria dos anos 80. Vejamos então a Guerra Fria clássica dos anos 40 e 50. Essa chamada clássica foi o período mais tenso, tá? Entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Lembrem-se que os Estados Unidos, em 45, lançou no Japão a bomba atômica, não é? Duas bombas atômicas, o que agravou ainda mais a tensão entre esses dois blocos, tá? Ora, a Guerra Fria clássica dos anos 40 começa como? Começa já no finalzinho da Segunda Guerra, tá? Em 45 e 46, quando o presidente Truman dos Estados Unidos convoca o Congresso para pedir ao Congresso apoio financeiro, principalmente à Europa. Isso foi chamada Doutrina Truman. Nessa doutrina Truman, o presidente pedia auxílio financeiro para a Europa, para a reconstrução europeia. Por quê?
como uma forma de afastar a Europa dos domínios comunistas. Então, financiar a reconstrução europeia para poder afastá-la dos comunistas russos. Por outro lado, o Plano Marshall veio a fazer o quê? O Plano Marshall foi um plano militar, tá? Um militar Marshall, tá? Vai então propor o quê? Apoio militar também a determinados países como a Grécia, a Turquia, tá? Para que eles também não caíssem nas mãos dos comunistas. Então, a Guerra Fria começa nesse momento de tensão, com apoio financeiro e apoio militar dos Estados Unidos. Mas esse apoio militar tem mais, tá? Foi também nesse período, já em 46, 47, que é criada então a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, liderada pelo bloco capitalista. E, por outro lado, é criado também pelo bloco socialista o Pacto de Varsóvia, que é também um acordo militar. Tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia foram forças militares que os dois blocos organizaram, tá? Forças militares internacionais. A OTAN, pertencente ao bloco capitalista, né? Uma força militar, e o Pacto de Varsóvia ao bloco socialista, liderado pela União Soviética. Como é que se deu o processo da divisão da Alemanha? A capital, Berlim, né, foi separado entre os blocos vitoriosos, tá? Mas a tensão foi aumentando, o nervosismo foi aumentando entre esses dois blocos. Por exemplo, ó, a zona soviética e zona incorporada à Polônia. E na parte ocidental a gente tem a zona britânica, a zona francesa e a zona norte-americana. Então a Alemanha tinha sido distribuída, tanto a Alemanha quanto a capital, Berlim. No entanto, em 1948, as tensões aumentaram entre os dois blocos e vejamos o que acontece. A divisão da Alemanha definitiva entre a Alemanha Oriental, com capital em Berlim, e a Alemanha Ocidental, com capital em Bonn. Ora, a Alemanha Oriental, pertencente ao bloco soviético, e a Alemanha Ocidental ao bloco norte-americano, ao bloco capitalista. Vejamos a questão do macartismo. McCarthy, senador norte-americano, que começou a implementar nos Estados Unidos um período de caça às bruxas, de caça aos comunistas dentro dos Estados Unidos. Então veja como é que chegou a situação. E é nesse momento que se organiza então a CIA, Agência de Inteligência Norte-Americana, e a KGB, né? Serviço Secreto Russo. Então a espionagem estava correndo solta nesse momento, não é? Ora, então esse macartismo, o senador MacArthur, vai fazer o quê? Ele vai processar, perseguir, fazer julgamentos de cidadãos norte-americanos simpatizantes aos socialistas, aos comunistas. É nesse momento, por exemplo, que Charlie Chaplin, que vivia nos Estados Unidos, mas era inglês, o cineasta, tá? Foi processado e expulso dos Estados Unidos na década de 40, começo de 50, tá? Expulso por essa perseguição. E lembre-se também que essa espionagem vão gerar vários filmes, não é verdade? 007, James Bond, toda aquela questão, né, Estados Unidos espionando a Rússia, KGB, tá? Então, uma neurose, na verdade, estava instalada nesse momento, tá certo? Mas a Guerra Fria foi, acima de tudo, o quê? Uma guerra nervosa, uma guerra de propaganda ideológica dos dois lados. Os Estados Unidos posando de mocinho e defensor da democracia e da liberdade no mundo, mas, por baixo do pano, apoiava ditaduras na América Latina. A União Soviética posando de
né, defensora do socialismo anticapitalista, das lutas anticapitalistas, da autodeterminação dos povos, tá? Do anticonsumismo, tá? Mas, por outro lado, vigorava na União Soviética também uma fase ditatorial, um governo extremamente centralizado e que também amordaçava, tá, muitas manifestações que aconteceram no leste europeu, principalmente na Hungria. Em 1947, acontece então a Revolução Comunista na China. É mais uma coisa que vem, né, a desequilibrar, tá, todas essas questões da ordem mundial pós-Segunda Guerra. Por quê? Porque a China faz essa revolução comunista e se alia então ao bloco socialista soviético desde 47, 48. Então é mais uma potência a se inserir no bloco socialista. Mas que vai ter, depois da morte de Stalin, né, da União Soviética em 54, a China começa a ter divergências com a União Soviética. Vejamos também a Guerra da Coreia. O que foi a Guerra da Coreia? Foi uma guerra a partir de 53, onde teve uma participação direta dos Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. A Coreia tinha sido dividida entre esses dois grandes interesses, comunistas e capitalistas, até que chega um momento, depois de muita luta norte-americana, tentando unificar, tentando que os comunistas aliados aos soviéticos não saíssem vitoriosos, os Estados Unidos não conseguiu essa façanha e a Coreia não teve jeito. Depois dessa guerra de grande envolvimento, ela foi dividida entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul pertencente ao bloco capitalista e a Coreia do Norte aliada ao bloco soviético e chinês agora também ao bloco socialista. Então, mais uma divisão. A gente teve a Alemanha e agora a Coreia, que continuam divididas até hoje, não é verdade? A Coreia do Sul altamente capitalista e a Coreia do Norte com um regime muito fechado, um regime comunista extremamente centralizado e autoritário. Tá bom? Então, essa foi a Guerra Fria clássica dos anos 40 e 50. Vamos agora ao nosso intervalo e já voltamos. Voltemos à nossa aula sobre Guerra Fria. Lembra-se lá que a gente falou do primeiro momento, né? A Guerra Fria clássica. Vamos ver agora a coexistência pacífica dos anos 60 e 70. Seria então o segundo momento da Guerra Fria. A coexistência pacífica, veja o nome, né? Coexistir pacificamente. Foi uma tentativa desses dois blocos, tá? O bloco capitalista e o bloco socialista, o bloco soviético, tentarem um acordo. Por que isso acontece? Porque a partir de 54, tá? Stalin morre e esse poder centralizado na União Soviética passa a ser ocupado por outros, Khrushchev, tá? E esses novos governantes russos tentam então o quê? Tentam coexistir, viver de uma forma pacífica, entre aspas, tá? Com a outra grande potência, a potência norte-americana, ok? Mas de que maneira? Principalmente tentando fazer acordos aí econômicos e comerciais. Eles achavam então que era um momento que a disputa não tinha que ser mais uma disputa militar, nervosa, mas sim uma disputa econômica, comercial, industrial, tá? Então, vão se tentar aí
acordos dessa maneira depois da morte do Stalin, tá? Mas veja o seguinte, essa coexistência pacífica não foi tão pacífica assim. Por quê? Porque nesse momento, nos anos 60 e 70, apesar das tentativas de acordo entre os dois grandes blocos, as duas grandes potências, tá? Estoura lá na Ásia a Guerra do Vietnã, que foi uma guerra extremamente violenta, tá? Uma das guerras mais violentas depois da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Veja o seguinte, mas para a gente entender a Guerra do Vietnã, que acontece aí entre 63 e 75, a gente tem que entender um pouco o momento anterior dessa região da Indochina. Vejamos aqui no nosso mapa. Houve entre 1946 e 54 o momento da Guerra da Indochina, porque aqui estava situado o Vietnã, Camboja, Laos. Essa região entre 46 e 54, a Indochina, lutou pela sua independência, principalmente em relação aos franceses. Eles vão ter, então, que se libertar primeiro dos franceses. Ora, e como a Europa estava em crise depois da Segunda Guerra Mundial, estava debilitada em todas as maneiras, tá? Eles vão aproveitar esse momento, tá? Vão aproveitar esse momento para suas guerras de libertação e de independência. Mas é nesse momento, nesse contexto, tá, que os dois blocos vão aparecer novamente. O bloco socialista vai apoiar, então, por exemplo, vai apoiar os comunistas do Vietnã, e o bloco capitalista dos Estados Unidos vão apoiar os contra-revolucionários. E os Estados Unidos, entre 61 e 75, tá, vai participar da Guerra do Vietnã. E a Rússia, tá, de maneira indireta, e a China de forma indireta, financiando os Vietcongs, tá, os vietnamitas, tá, ligados aos comunistas. Tá bom? Essa guerra foi uma guerra extremamente violenta que terminou em 75 com a divisão entre Vietnã do Norte sendo comunista e o Vietnã do Sul sendo capitalista. Foi uma guerra violenta por quê? Porque só os Estados Unidos, segundo alguns dados, perdeu aí mais de 40 a 50 mil soldados nessa guerra. Foi uma guerra que abalou, na verdade, a opinião pública norte-americana, tá? Foi também um momento, lembram-se aí, entre 60 e 70, que a gente está falando, um momento do movimento hippie, do movimento de contracultura, lembra-se, paz e amor. Só que a paz e amor tinha uma questão bastante localizada, né? Pedia-se paz e estava se enfrentando, e os americanos, os norte-americanos, lutando na guerra do Vietnã. E perderam essa guerra, porque o Vietnã foi dividido. Ora, esse movimento hippie e toda a opinião pública, grande parte da opinião pública norte-americana e europeia, vão se manifestar contrários à guerra, tá? E, nesse sentido, tem uma passagem histórica do famoso guitarrista, o Jimi Hendrix, tá? Que no Festival de Woodstock, em 68, 69, vai fazer o quê? Tocou o hino nacional norte-americano na guitarra, tá? Com bombas e bombardeios e metralhadoras, mostrando claramente o seu posicionamento contrário à guerra do Vietnã e a mortalidade, a grande mortalidade dos soldados norte-americanos nessa guerra. Considerada, então, por essa opinião pública, uma guerra insana, uma guerra maluca que não deu em nada. Um terceiro momento, a nova Guerra Fria dos anos 80. Por que nova Guerra Fria? Com a vitória nos Estados Unidos do presidente Reagan e na Inglaterra da primeira-ministra Margaret Thatcher, ora, se iniciou aí um período de grande corrida armamentista, tá? Reagan tinha a pretensão e dizia que ele queria destruir, na verdade, o império do mal, que era então
a União Soviética. A União Soviética precisava ser destruída, segundo Reagan. Reagan era um conservador e Thatcher também. E Inglaterra e Estados Unidos reiniciam a corrida armamentista que na década de 60 e 70 tinha sido um pouco esquecida. Mas qual é a finalidade? É destruir agora, militarmente, tá, a União Soviética. Mas, de maneira direta, não só militarmente, mas também economicamente, buscaram sufocar o bloco socialista, tá? Tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos. Então foi uma fase conservadora que Reagan e Thatcher pensaram e investiram, inclusive, na chamada Guerra das Estrelas, Guerra nas Estrelas, não é? Onde os mísseis poderiam ser interceptados através de satélites, gastos milionários, gastos militares nessa área. Ok? Então veja, esse foi o período da nova Guerra Fria, que se retratou muito bem em muitos filmes da época. Lembram-se, quem pode estar lembrado aí de Rambo, tá? Rambo era um grande exemplo disso, tá? Um símbolo norte-americano, do poder militar norte-americano, né? Que chegava em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, sem pedir licença para ninguém, mostrando o poderio militar norte-americano. Lembram-se do Rambo? E vários filmes, Outubro Vermelho e tal, tá? Então a produção cinematográfica, principalmente norte-americana, sempre esteve intimamente relacionada à propaganda ideológica. Nesse sentido, Hollywood, como indústria cinematográfica, uma indústria cultural, serviu muito bem em todos os momentos aos interesses norte-americanos, como serve em grande parte até hoje, com raras e boas exceções. Não é verdade? Tá? Então, esse é o momento de produções de filmes, de propagandas ideológicas, na verdade, tá? Para se mostrar o poderio militar norte-americano e o mal que estava do outro lado, que estava no leste. Mas vejamos agora a descolonização afro-asiática. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí o quê? Tá? A debilidade da Europa. A Europa entra em crise. E é nesse momento que países africanos e asiáticos vão entrar em disputas aqui pela sua libertação. Veja aqui, por exemplo, a descolonização asiática. Essa região da Ásia, Índia, China, Paquistão. A China faz a sua independência, a sua revolução em 47, 48. A Índia, com o Gandhi, com o pacifismo do Gandhi, vai se libertar da Inglaterra em 46, 47. A Índia também, logo depois da sua libertação, vai ser dividida entre Índia e Paquistão, tá? O Paquistão pertencia à Índia e vai se desmembrar, então, da Índia como sendo muçulmano, tá? E a Índia hindu. E os problemas entre a Índia e Paquistão estão até hoje mal resolvidos. Duas grandes potências mundiais que hoje têm bombas atômicas, bombas nucleares, tá? Então é nesse momento, pós-45, de enfraquecimento da Europa, que se dá também o processo de libertação e descolonização asiática. Mas veja, uma descolonização também é incentivada pelos dois grandes blocos, tanto pelo bloco soviético quanto pelo bloco, né, dos Estados Unidos. Por quê? Porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética defendiam nesse momento a autodeterminação dos povos. Mas por quê? Porque eles eram humanitários, bonzinhos? Não, é porque tinham grandes interesses econômicos, financeiros e militares nessas regiões. Ora, trocavam-se aí o quê? As colônias, tá? Por áreas de influência. Vejamos também a África. Veja aqui, ó. A África também passou, pós-45, por um processo de descolonização. Lembram-se que no século XIX e XX a África tinha sido, tá, dividida aqui
tá, estraçalhada, fragmentada completamente, estava nas mãos dos europeus, principalmente Inglaterra, Alemanha, França, não é? Ora, o momento de fraqueza, de enfraquecimento europeu, os países, né, grupos de libertação na África vão buscar a sua independência. E muitos só vão conseguir lá pela década de 80, como é o caso de Moçambique, Angola, que se tornam independentes de Portugal. Mas entenderam bem, né? Os motivos aí, as razões de Estados Unidos e União Soviética defenderem aí a autodeterminação dos povos é porque eles também queriam áreas de influência. E não é à toa. Veja que Moçambique, tá, Angola tiveram experiências socialistas apoiadas, tá, pela União Soviética, tá certo? Agora, esse momento de descolonização afroasiática entra também a questão árabe e israelense, que até hoje está pegando fogo, não é verdade? Vamos ver onde começam esses conflitos entre árabes e israelenses. Veja o seguinte, isso começa basicamente com o fim da Segunda Guerra Mundial. A ONU, em 47, tá, cria então o Estado de Israel. Porque vejam, lembram lá, os judeus foram extremamente perseguidos pelo nazismo, mais de 6 milhões de mortos e tal. Então, e a ONU então propõe que os israelenses tenham novamente um Estado que desde o Império Romano, em 70 DC, eles tinham sido expulsos da região. Tá? Então veja aí, Israel então começa a se constituir como um Estado, mas um Estado que tem grande apoio norte-americano e do bloco capitalista. Mas um Estado de Israel criado em 48, que vai existir dentro de um outro Estado, que é o Estado palestino, dentro do povo palestino, que ali convivia, que o palestino é árabe. Ora, aí então começam os grandes conflitos entre árabes e israelenses. Os israelenses, né, sendo aí um estado de referência, uma área de influência norte-americana, tá, na região do Oriente Médio. E também porque é uma região, era e é até hoje, uma região muito rica em petróleo, petrodólares, correm soltos por ali, não é verdade? Então, veja só, os interesses norte-americanos, que não eram só norte-americanos, também tinham interesses soviéticos na região do Irã, na região do Iraque, tentando apoiar movimentos ali contrários aos israelenses. Então veja, essa guerra entre árabes e israelenses começa aí e vai progredindo cada vez mais, tá? Com guerras violentas dos dois lados e com interesses das grandes potências também por trás desses conflitos, tá? Chegando a hoje a uma violência extrema que a gente vem assistindo, tá? Diretamente na televisão, ataques suicidas, tá? A terroristas que buscam também se defender do grande poder militar israelense nessa região, que em algum momento tem que se chegar a uma definição, tá? Porque são regiões extremamente ricas e conflituosas, tá? Mas que se situam, todos esses conflitos se situam exatamente nesse processo de descolonização, tá? Que o Oriente Médio também passou em relação à Europa, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, durante esse período de Guerra Fria. Se o petróleo já era importante, né? Imagine, tá? Durante a Guerra Fria e atualmente, tá certo? Vamos deixar então uma questão para reflexão. Com o fim da Guerra Fria, no início dos anos 90, teve fim também a corrida armamentista no mundo? Será? Terminou a Guerra Fria, acabou a corrida armamentista? Pensem aí, reflitam com a gente, discutam com seus colegas, tá certo? Vamos agora então para as nossas dicas de estudo.
Sobre a Guerra Fria, temos um livro bastante interessante do José Arbex Júnior, da editora Moderna, que chama-se Guerra Fria. Muito interessante, José Arbex, jornalista, crítico, escritor da Caros Amigos. Um outro livro seria O Mundo Contemporâneo, Relações Internacionais entre 45 e 2000, da editora Moderna. Tá? Um livro bastante interessante sobre essa questão. De filmes, sobre a Guerra Fria, temos Doutor Fantástico, de Stanley Kubrick, um filme antigo, da década de 60, uma comédia que retrata bem essa tensão entre os dois blocos. Sobre a Guerra do Vietnã, temos grandes filmes como Apocalipse Sinal e Nascido em 4 de Julho. Sobre a descolonização afroasiática, temos um filme bastante interessante sobre o Gandhi, né? Mostrando a vida do Gandhi e a luta pela independência e o pacifismo. E Indochina, que retrata muito bem a presença dos franceses na Guerra da Indochina. Ok? Então, por hoje é isso e até a próxima aula. Na aula de hoje vimos como a Guerra Fria foi uma das consequências da Segunda Guerra Mundial. Então veja que a Guerra Fria teve uma consequência direta de toda a Segunda Guerra Mundial, com a existência aí da bipolarização, com a existência aí de dois blocos, o bloco socialista de um lado e o bloco comunista do outro. E essa tensão esteve dividida em diferentes momentos aí. Então a Guerra Fria foi resultado direto da Segunda Guerra Mundial, tá? Entre dois blocos que vão se enfrentar numa tensão, num conflito indireto. Estudamos também os diferentes momentos da Guerra Fria. Mas, segundo os historiadores, a Guerra Fria pode ser dividida em 3 momentos. A Guerra Fria clássica dos anos 40 e 50, tá? A coexistência pacífica das décadas de 60 e 70 e a nova Guerra Fria da era Reagan da década de 80. Tá certo? Até a próxima aula!